E é importante que diante de qualquer situação ou diante de qualquer pensamento, para sabermos administrar esses dons, não é com o nosso conhecimento humano. Porque o nosso conhecimento humano, ele é frágil, falho, e é simplesmente um conhecimento secular, humano. Mas quando vamos administrar os nossos dons, nós precisamos administrar segundo a palavra. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqueles que podem, então, em vossos assentos, em nome de Jesus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, começa a referir-se sobre inclusive no capítulo 4, falando sobre Jesus Cristo como assunto principal do seu ministério. Jesus como assunto principal, nós sabemos que tudo que nós temos foi Ele que nos deu, foi Ele que permitiu que nós tivéssemos, e a honra sempre será dele em tudo que nós fizermos. Mas antes de qualquer análise ou pensamento, nós precisamos observar que a nossa vida é necessário administrações. Nós observamos dentro de uma empresa, ou dentro de uma família, ou dentro de qualquer ambiente, se a situação ali não tiver uma boa administração, o que acontece? Ou ela falha, ou ela se destrói. Então é necessário que nós tenhamos uma administração. Para quê? Para que as coisas comecem a andar, comecem a crescer, e o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Quando Paulo começa a falar na primeira carta aos Coríntios, fala sobre a administração dos dons. Nós temos dons, que é algo dado por Deus, para quê? Para que nós possamos saber administrá-los. Então, se nós temos uma boa administração nas coisas seculares e elas dão certo, quando administramos os dons que Deus dá a nós, as coisas começam a dar certo. Por quê? Porque Deus, Ele nos ensina como conduzir da melhor forma aquilo que nós temos. Tem coisas que Deus preciso fazer e tem coisas que nós precisamos fazer. Nós sempre falamos sobre administração e é importante saber administrar aquilo que Deus deu pra gente. E os dons, se for algo dado por Deus, nós precisamos administrá-lo, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Nós precisamos saber que nós precisamos administrar os nossos dons. Quais dons seriam esses? Os dons de profecia, os dons de línguas, os dons da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Nós precisamos saber administrar o dom que Deus dá a nós, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E é importante que diante de qualquer situação ou diante de qualquer pensamento, para sabermos administrar esses dons, não é com o nosso conhecimento humano. Porque o nosso conhecimento humano, ele é frágil, falho, e é simplesmente um conhecimento secular, humano. Mas quando vamos administrar os nossos dons, nós precisamos administrar segundo a palavra. A administração segundo a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a escritura sagrada que nos conduz. Ou seja, qualquer dom sem ausência de escrituras pode levar o povo ao quê? A errar. E muitas pessoas erram por quê? Porque eles faltam conhecimento. O meu povo erra porque ele faltou conhecimento. E João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é necessário a gente conhecer, porque no conhecer nós sabemos administrar aquilo que Deus tem dado para nós. Então tudo que Deus tem dado é glorioso, maravilhoso. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele fala que aquela igreja tinha diversos dons, mas em algum momento eles não souberam administrar. Paulo começa a falar sobre preceitos diversos para ele, falando sobre a administração dos dons e seus frutos. Porque toda árvore ela é conhecida pelo quê? Pelo fruto que ela fornece. Então, se nós tivermos dons, mas os nossos frutos forem totalmente contrário àquilo que nós professamos, ou aquilo que nós fazemos, logo as pessoas irão rejeitar aquilo que nós estamos produzindo como palavra. Então é necessário que haja o que? Os dons. Para quê? Para a igreja ser edificada. O dom não é só para mostrar para as pessoas que eu tenho alguma coisa. O meu dom não é para ser glorificado pelo que eu faço, mas o meu dom é para que a igreja seja fortalecida na presença do Senhor. Não existe outro objetivo dos dons.
Se Deus te deu algo para você fazer, que seja para edificação. Se for falar em línguas, que seja para edificação do seu espírito. Se for usar os dons para curar, que seja para edificação da igreja. Porque a igreja cresce, a igreja amplia, e o nome de Jesus é glorificado dentro da igreja de Cristo. Paulo se preocupava com o crescimento da igreja. Porque quando nós iniciamos a nossa vida no Evangelho, iniciamos a nossa vida em Cristo, nós precisamos saber administrar aquilo que Deus deu para nós. Administrar a igreja, administrar os dons. Porque se nós crescermos errado, automaticamente vai acontecer o quê? Nós continuaremos no erro. É como um membro, é como um osso que cresce fora do lugar. Se você não tentar consertá-lo, vai acontecer o quê? Ele vai crescer torto e vai continuar torto. Mas quando começamos a edificar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, o crescimento começa a ser para a glória de Deus, e o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas. E para isso, todo crescimento é necessário de um direcionamento. Nós vamos ser direcionados. E por quem nós seremos direcionados? Pela Escritura e pela palavra de Jesus. A palavra nos direciona, é o nosso guia, é o nosso baluarte, aquilo que nos conduz realmente à presença do Senhor, aquilo que nos faz cada dia mais se aproximar da presença, aquilo que nos faz cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, aquilo que penetra até a nossa divisão da alma e do espírito e nos conduz a nossa vida para quê? Para estar mais perto de Jesus e em santidade, em separação do mundo. Então esse crescimento, Paulo se preocupa muito com o crescimento da igreja. E ele queria que a igreja crescesse, mas não crescesse de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque a palavra sempre mudou a situação das pessoas. A pregação da palavra, a pregação do evangelho, a pregação de profundidade sobre o que Cristo fez, morreu na cruz e salvou a humanidade. Então Paulo viu que aquela igreja possuía muitos dons, mas não sabia administrá-los. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 7, Paulo informa que a igreja possuía muitos dons, todos os dons, porém alertava eles sobre o quê? A divisão. O dom que nós temos não é para criar divisão, como eu falei, é para criar o quê? Edificação. Se cria divisão, não é o dom de Deus. Se cria divisões, não é aquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque os dons são para o crescimento e o desenvolvimento da obra e das nossas vidas. É para progredirmos cada dia mais, não é para regredirmos, é para se aproximarmos e não nos distanciarmos da presença de Deus. Então é necessário que tenhamos esse dom e tenhamos o nosso tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Eu jamais posso ser glorificado pelo aquilo que eu faço, mas o Deus que permite-me falar sobre a sua palavra, esse tem que ser glorificado. Eu jamais posso ser exaltado pelo dom que eu tenho e uso, mas que o nome de Jesus seja glorificado por ter me dado esse dom, para que por privilégio a igreja possa crescer. Porque possuir todos os dons, mas não saber administrá-los, nós destruiremos o nosso corpo e a igreja de Cristo. Ou seja, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Se a palavra não for pregada na sua essência, nós distanciaremos a igreja de Cristo. Mas quando pregamos a palavra na sua essência, nós aproximamos a igreja do seu noivo, ou seja, a noiva do seu noivo. Então havia divisões na igreja, e Paulo não queria, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo não queria que isso continuasse, porque ter todos os dons, mas deixar com que contendas, invejas e dissensões tomem conta do nosso coração, isso nos afastará. Muitas pessoas escolhem, esse pregador eu aconselho, eu gosto dele, esse cantor eu gosto dele, mas nós temos que nos alegrar pela palavra que está sendo pregada, não pela pessoa que está falando isso. Aquelas pessoas chegaram, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Sabe o que Paulo responde? Eu plantei, mas Apolo regou, mas quem deu o crescimento não foi eu, foi Deus que deu o crescimento. Nós podemos fazer um plantio, o outro vai regar, mas Deus sempre dará o crescimento para as nossas vidas, e não é nós. Então essas divisões geraram no coração das pessoas
aquilo que incomodou Paulo, e Paulo começou a escrever sobre essa preocupação que ele tinha. Ele não queria as divisões, e no entanto ele comparou no capítulo 5 o pecado como fermento. Se vocês colocarem fermento no pecado, ele vai o quê? Crescer. Quando colocamos fermento na massa, o que acontece? Ela cresce. Paulo comparou o fermento ao pecado. Se nós deixarmos que o fermento do pecado entre no nosso coração, logo nós nos engordaremos e nos acharemos tão importantes e até mais importantes do que o nosso Deus. E Deus não quer que isso aconteça, mas que deixamos o fermento de lado e buscamos a fonte da água da vida. Deixamos o fermento de lado e vamos nos alimentar do pão da vida, que é Jesus. Deixamos o fermento de lado e buscamos a presença de Jesus e o seu sangue derramado na cruz em nosso favor. Logo, Paulo queria que essas disputas terminassem, porque Paulo percebeu que essas disputas só destruiriam a igreja. Deus nunca quis uma igreja dividida, porque o reino dividido não subsiste em si mesmo. Deus sempre quis uma igreja unida. No entanto, quando nós somos arrebatados, ninguém vai na frente, vai todo mundo se unir e vai todo mundo junto, inclusive aqueles que ressuscitaram em Cristo. Nós seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Logo, essas disputas, esses vestígios que Paulo apresenta no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, ele fala: os irmãos levavam as coisas, levavam os litígios, disputas entre eles mesmos. Eles disputavam entre eles mesmos. E Deus nunca quis disputa entre nós, porque cada membro tem a sua função, e cada função é para a sua determinada situação. Nós temos vocações, e nós precisamos ficar na vocação em que nós somos chamados. Um membro trabalha em cada situação para que o corpo cresça. Cada membro tem a sua função, cada membro tem o seu talento, cada membro tem o seu dom, e nós cresceremos juntos, porque nós participamos de um só corpo. Nós estamos reunidos como igreja, nós somos um só corpo, uma só igreja. Nós temos um só Deus e Pai, nós temos um só Espírito que habita em nosso coração. Nós temos um e nós somos unidades em Cristo Jesus. O próprio salmista apresenta: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. O que seria a união? União não é reunião, união não é comunhão. União é você se unir independente do momento ou da situação. Eu vou dar um exemplo. Eu estou lá na minha casa, eu preciso de alguma coisa. Eu ligo para o meu pastor e falo: pastor, eu estou precisando disso. O que ele fala? Vamos unir a igreja e vamos fazer alguma coisa. Isso é união, não é local, é dentro do seu coração. Porque a igreja, quando for arrebatada, não importa se eu vou estar na minha casa ou se eu vou estar no meu trabalho, nós subiremos em união até a presença de Jesus. Então nenhuma divisão possa nos afastar do nosso propósito, nenhum orgulho, soberba possa nos distanciar do nosso propósito, porque nós somos igreja, e igreja de Cristo tem que ser unida na presença do Senhor. Glória a Deus. Paulo inclusive usa exemplo, e ele fala sobre a tentação, além dessas disputas que havia, no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo fala que o povo do deserto foi tentado e sucumbiu porque não deram ouvidos a Deus. Paulo usa esse exemplo, fala que aquele povo que estava no deserto, eles não deram crédito a Deus, não deram crédito a voz e sucumbiram no deserto, porque eles lembravam daquilo que tinha no Egito, lembravam aqueles manás, até questionaram a Moisés em um certo momento, falaram: mas não tinha sepulcros para nós sermos enterrados no Egito? Quando saímos do Egito, deixa as coisas do Egito para trás, o importa é que a terra prometida já está ali na frente. Deixa as coisas do Egito para trás, deixa aquela comida, alimentação, porque Deus ainda prepara o pão de cada dia para nós. Jesus, uma certa feita, pediu para os seus discípulos irem, e o que ele falou? Não levem alforje, não levem bolsa, não levem mantimento. E Jesus, o que ele fez? Eles foram sustentados em todos os lugares aonde eles passavam. E Jesus falou: eu não sustentei vocês por onde vocês passaram, agora eu continuo sendo o mesmo, mas eu sustento vocês em todas as coisas. Deus ainda é o nosso sustento, Ele não vai deixar a gente desamparado, Ele vai guardar a gente em todo momento, Ele vai guardar a gente nas nossas angústias, nas nossas aflições.
ainda vai proteger em tudo que nós fizermos, se nós entregarmos o nosso coração e não duvidarmos quando Ele falar conosco. Jamais desacreditar, assim como aquele povo deixou de lado, jamais desacreditar, mas confiar a nossa vida àquele que pode muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo começa a falar sobre os dons espirituais. E sobre os dons, cada dom tem a sua função, cada dom tem o seu objetivo e cada dom serve para edificação. Nunca foge disso. Se há algum dom que está gerando confusão, cuidado. Se há algum dom que está gerando dissensões, cuidado. Porque o dom de Deus é para ser usado para edificação. Se está destruindo, cuidado, pode ser outra coisa que está sendo usada, e não o dom de Deus. Porque nós precisamos compreender que tudo isso é um privilégio que nós temos pelo Espírito, dado por Jesus quando Ele foi assunto aos céus. Ele permitiu que o Espírito habitasse em nossos corações, convencesse-nos do pecado, da justiça e do juízo. E nos deu dons para poder termos o quê? Coragem de fazer aquilo que nós não tínhamos coragem. Enfrentar situações que nós não tínhamos condições de enfrentar. E nós precisamos entender que o dom que Deus dá para a gente não é para a gente colocar acima de ninguém ou achar que nós somos importantes. Eu tive a oportunidade, eu queria ter o desprazer de ter visto aquilo que eu vi. Uma certa pessoa se dizia ser cheia do Espírito Santo, cheia de dons, e desprezando o próximo. Aquilo doeu no meu coração. Eu fiquei pensando, que dom de Deus é esse que despreza aquele que é imagem e semelhança de Cristo? Que dom é esse que despreza o membro do corpo de Cristo? Isso não é dom de Deus. Pode ser dom de qualquer outra coisa, mas não é de Deus. Porque o nosso dom tem que ser primeiramente pelos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o quê? É o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. E Paulo observou que eles tinham tantos dons. E Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele fala: porém, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tive o amor, eu seria como metal que soa e como sino que tira. Se eu falasse uma metáfora aqui, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, porque o amor é o maior dom que nós precisamos ter em nossos corações. Se o teu eu está querendo destruir a vida de alguém, use o dom do amor. Se o teu eu está querendo afastar você de pessoas, use o dom do amor. Não deixe que o seu eu tome o dom ao ponto de você achar que esse dom é seu, porque o dom é de Deus, Ele te deu pela misericórdia, mas é para ser usado para que a glória de Deus desça e o nome dele seja glorificado e a igreja cresça em Cristo Jesus. Na segunda carta, Paulo começa a consolar a igreja. Diferente da primeira carta, que ele trouxe orientações sobre o uso dos dons e sobre o cuidado que nós temos que ter. Por isso que no começo eu falei sobre administração. Nós somos administradores dos dons que Deus deu para nós. Nós temos que saber, segundo a palavra, como nós podemos usar os nossos dons. Como nós podemos fazer com que nossos dons sejam usados. Por isso que eu disse que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o espírito de Deus, mas é o espírito do profeta. Há muitas pessoas que falam: mas o espírito vai descer e eu não vou conseguir me controlar. Cuidado, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito de Deus faz o que ele quiser, mas o espírito seu tem que sujeitar e não deixar que as suas emoções achem que aquilo é algo para você fazer. Nós temos que saber administrar o momento certo, a hora certa, para falar aquilo que Deus quer que você fale. Nós temos que precisar entender que há momentos, Paulo mesmo fala sobre isso. Muitas pessoas falavam em línguas, o espírito é edificado,
Porém, ele deixou bem claro, se você fala em línguas e não está edificando a igreja, então você pare de falar e fale com você mesmo. Porque nós precisamos dar a entender às pessoas que a palavra de vida está aqui, ó. Se não tem intérprete, você se cale e fale a palavra de Deus. Logo, nós precisamos ter todo o cuidado e cautela com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos, com o que nós recebemos de Deus. O que nós recebemos tem que trazer conforto, consolação, e ainda que venha correção, mas é para edificação e transformação de vida. Então muitas pessoas se perderam ao ponto de achar que aquela euforia, aquela alegria, aquela emoção, e confundiam muitas das vezes com o Espírito agindo na vida da pessoa. Eu sempre falo comigo, eu tenho muita cautela. Eu conheci pessoas que, na ausência de administração daquilo que Deus deu, se perderam. Porque se você não administra aquilo que Deus deu, você entra em falência. Você destrói a si mesmo. Então nós precisamos saber administrar para que o dom de Deus seja usado da forma correta. Para que as pessoas olhem para nós e não vejam nós, mas Deus em nós. Para que as pessoas olhem para nós e não vejam e achem que nós somos importantes pelo dom que nós temos. Porque nós não somos importantes pelo dom que nós temos. O importante é aquele que nos deu o dom, que foi Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Aleluia! A igreja apresentava dificuldades. A igreja estava em dificuldades no capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo alertava sobre as dificuldades. E ele mesmo falava que o ministério dele, da pregação da palavra, não era segundo a vontade dele, mas segundo a misericórdia. E ele alerta, nós não desfalecemos. Ou seja, ele está apresentando para a gente algo que nós devemos seguir como exemplo. Primeira coisa que nós temos é pela misericórdia. E segundo, não desfalecemos jamais. Porque a caminhada ainda é longa, ainda tem muita coisa para poder enfrentar. Ainda há muitos gigantes para a gente poder destruir no meio do caminho. Ainda há muitos altos para poder alcançar. Ainda há muitos vales para poder passar. Mas em todos os lugares Deus estará conosco. É no alto, é no baixo, em todos os lugares. Deus jamais desamparará as nossas vidas, independente de onde nós estivermos. Se aquele serviço que o Paulo fazia, que o ministério nada mais é do que um serviço dedicado ao Deus e ao próximo, dedicado ao nosso Deus e ao próximo. E esse ministério, ele não desfaleceu. Paulo mesmo, nós olhamos para a vida de Paulo e vemos como ele lutava para que a igreja permanecesse de pé. Porque ele queria que a igreja continuasse de pé. Ele queria que a igreja ouvisse aquele evangelho que um dia o alcançou e pudesse ser alcançado também por esse evangelho e ser transformado. O evangelho traz transformação para a nossa vida e Paulo queria que aquelas pessoas seguissem o evangelho de Cristo, seguissem os passos de Jesus, seguissem o exemplo de Jesus, assim como ele havia seguido. Ele mesmo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, e que nós possamos nessa noite seguir o evangelho de Cristo, seguir a Cristo, seguir os passos de Jesus, e jamais deixar de lado que o nosso orgulho e a nossa soberba tente nos destruir ao ponto de acharmos que somos importantes demais na presença de Deus. Nós temos o nosso valor, mas o nosso valor foi conquistado pela misericórdia de Jesus. O nosso valor foi conquistado pelo perdão de Jesus na cruz. Nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus, mas Ele ofereceu tudo por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos e adorando a Ele nessa noite. E nós devemos, como cristãos, rejeitar tudo aquilo que por vergonha se oculta. Muitas coisas estão se ocultando, estão trazendo vergonha para o Evangelho. Muitas pessoas estão falsificando a palavra de Deus. Muitas pessoas estão distorcendo aquilo que está escrito. Para quê? Para se auto-justificar.
Nós não temos que mudar a palavra, é a palavra que tem que mudar nós. Nós não temos que mudar o caminho que é Jesus que tem que mudar o nosso caminho para segui-lo. Nós não temos que mudar nada, é Jesus que tem que mudar as nossas vidas, porque nós só seremos transformados o dia que entregarmos realmente a nosso coração, os nossos caminhos na presença de Jesus. E essa falsificação da palavra, hoje em dia muitas pessoas vivem isso. Na internet parece um rio de profetas que aparece um monte de profeta daqui, profeta de lá. Daqui a pouco se nomeia como sacerdote, coloca a arca da aliança na igreja, coloca candelabro, tem que passar a mão na arca, tem que usar pano de saco de cinza, tem que colocar cinza na cabeça, tem que fazer tudo, mas menos seguir a palavra. Nós precisamos entender que nós só alcançaremos o caminho da verdade pela palavra, nós só conheceremos Jesus pela palavra, e não existe nenhum outro lugar, e nenhuma outra coisa que possa nos alcançar de Jesus, a não ser a sua palavra. Não adianta colocarmos adereço naquilo que não é necessário colocar, porque a palavra, na sua essência, na sua simplicidade, ela transformou o meu coração e transformou o seu também, que está aqui nessa noite. A palavra, na sua essência, na sua simplicidade, nos tirou daquele lamaçal do pecado e nos fez sentar aqui no meio da sua igreja. A palavra, na sua simplicidade, nos fez reconhecer os nossos pecados e pedir perdão para Jesus pelos nossos pecados e Ele nos perdoar mais uma vez. A palavra ainda é o nosso guia e transforma as nossas vidas, hoje, agora e será para sempre. Paulo continua ainda alertando. Os pecados geravam vergonha e não se apresentam, mas sim se ocultam. Por isso que nós devemos sempre nos atentar à palavra, aquilo que está escrito. Nós conhecemos o pecado porque a palavra nos ensinou que o pecado existe. Nós conhecemos o pecado porque a palavra falou: não cobiçais, não pecarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Logo, quando deixamos de amar a Deus, nós estamos pecando contra Ele. Logo, quando deixamos de cumprir aquilo que Deus estabeleceu e cumprimos nossa própria vontade, estamos indo contra a palavra, estamos pecando contra Deus e nos distanciando daquilo que Ele tem nos ensinado. E que nós possamos jamais querer que a palavra se adapte a nós. Há um confronto muito grande, toda vez que eu abro a Bíblia para poder ler, eu falo: meu Deus, eu não sou apenas, eu sempre costumo falar para todos, eu sou apenas um aluno, porque toda vez que eu abro a Bíblia eu aprendo uma nova coisa. Toda vez que eu abro a palavra eu sou corrigido de uma forma diferente. Toda vez que eu escuto uma palavra boa, o coração arde e fala: Senhor, eu preciso ser transformado ainda. Porque nós precisamos todos os dias ter um encontro com a palavra. Nós precisamos todos os dias deixar com que a palavra penetre no nosso coração para gerar uma transformação de dentro para fora. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora essa transformação. Nós precisamos ter contato com a palavra, viver a palavra, pegar a palavra, buscar a palavra, encontrá-la em nosso coração para a gente não pecar contra Deus. E Paulo confirma algo que chama muita atenção, porque muitas pessoas não conseguem enxergar aquilo que está escrito. Falta-lhes uma coisa: primeira, o Espírito convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E outra coisa que falta para as pessoas é que o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem em Jesus. O Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas. E quem é o Deus deste século? É o inimigo das nossas vidas. Ele está tentando destruir a humanidade. Paulo escreve, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
O Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não acreditam. Logo a luz não vai resplandecer no coração. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós acreditamos nesse Evangelho. Nós confiamos nesse Jesus. E a luz de Cristo reina e habita em nossos corações. Logo a luz resplandece nas trevas. E aonde nós estivermos, a luz de Cristo estará conosco, resplandecendo e trazendo diferença em qualquer ambiente em que nós estivermos. E devemos conhecer o Evangelho com profundidade, porque há algo dentro de nós que nós precisamos entender. Quem prega o Evangelho é importante? Não, importante é o Evangelho que é pregado. Quem canta é importante? Não, o importante é o louvor que está sendo entoado a Deus. Porque a palavra é mais importante que o pregador, o amor é mais importante que os dons. Importante é Jesus cresça em nossas vidas e nós possamos diminuir e o nome dele seja exaltado. Porque logo tudo o que nós temos foi Deus que nos deu. Porque nós éramos trevas e agora o que? Resplandece a glória de Jesus em nossos corações. Isso está no verso 6 do capítulo 4. Éramos trevas e agora a glória de Jesus resplandece em nossos corações. E para a gente concluir, entramos no versículo que nós lemos. Porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não possamos jamais desonrar a nossa missão que Deus nos deu. Jamais desprezar o dom que Deus nos deu, como Paulo falou a Timóteo. Timóteo, despertas o dom que é em você. Timóteo, não desprezes o dom que é em você, mas sim, desperte isso no seu coração. Não desprezes quando Deus quiser te usar. Não despreze quando Deus quiser usar a sua boca para poder falar. Não despreze isso, porque Ele preza pela palavra dEle e você é apenas um instrumento nas mãos dEle. Então tudo que nós temos é para saber administrar, para o crescimento da igreja e não para nosso próprio crescimento do nosso próprio ego. Porque o que leva a ter Deus não é ter dons, mas é ser conhecido de Cristo. E para ser conhecido, nós temos que viver Cristo em nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe.